A data era 2 de abril e as ruas da capital Teherã estavam ocupadas por milhares de iranianos com bandeiras e cartazes em punho. Os pedidos eram por retaliação a Israel, que na véspera havia atacado um posto diplomático iraniano na Síria, matando 7 integrantes da Guarda Revolucionária do Irã, entre eles 3 comandantes. O ataque foi contra o consulado do Irã, a capital da Síria, Damasco, um prédio que fica do lado da embaixada do Irã no país. O ministro das Relações Exteriores do Irã responsabilizou Israel e disse que o ataque ao prédio do consulado é uma quebra de todas as convenções internacionais. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que o país vai revidar e que Israel vai se arrepender. Depois de quase 2 semanas de ameaças, veio o ataque. No último sábado, centenas de mísseis, drones e foguetes foram lançados pelo Irã em direção a Israel. E desta vez, os iranianos foram às ruas de Teherã para comemorar. Mas os sistemas de defesa israelenses estavam em alerta. Com a ajuda de aliados como Estados Unidos e Reino Unido, mais de 99% dos projéteis lançados foram interceptados. Enquanto o Irã dizia ter concluído a sua resposta, Israel declarava avaliar uma contraofensiva. O discurso do governo de Benjamin Netanyahu é de que o que o Irã fez no sábado foi lançar uma guerra contra Israel. A maior parte do gabinete de guerra quer uma resposta ao ataque do Irã, com mais de 300 mísseis, drones e foguetes, mas os integrantes estão divididos quanto à escala e ao momento da retaliação, se vai ser uma ação precisa ou mais ampla, mais mortífera. Fazendo aumentar o temor de um conflito generalizado no Oriente Médio. Os Estados Unidos e o G7, grupo que reúne algumas das principais economias do mundo, condenaram o ataque do Irã contra Israel e declararam que vão trabalhar para impedir uma escalada do conflito. Entre os países do Oriente Médio, a principal manifestação foi da Arábia Saudita. Pediu que todas as partes protejam a região e seus povos dos perigos da guerra. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o ataque inédito do Irã contra Israel. Quais os riscos de uma guerra e por que a ofensiva iraniana joga à luz a chamada Guerra nas Sombras, travada pelos 2 países há mais de 4 décadas? Neste episódio, eu converso com João Coates Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, colaborador do Instituto Brasil-Israel e apresentador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. João fala comigo direto da comunidade de Iad, ao norte de Israel, onde ele vive. Terça-feira, 16 de abril. João, quero começar com você falando da rivalidade histórica entre Israel e Irã. Como é que esse ataque iraniano e as respostas, verbais até agora dadas por Israel se encaixam nesse contexto? Como é que a gente entende essa relação? Olha, Natuza, essa é uma questão interessante, porque, na realidade, o Irã foi o segundo país de maioria muçulmana a reconhecer o Estado de Israel, em 1949. Ainda que o Irã tenha votado contra o plano de partilha da Palestina em 1947, pela Assembleia Geral da ONU, em 1949, após a Turquia, o Irã foi o segundo país de maioria muçulmana a reconhecer o Estado de Israel. E Israel manteve relações diplomáticas com o Irã, e até bastante amigáveis, até a Revolução Islâmica, em 1979. O país era regido por uma monarquia que era apoiada pelos Estados Unidos. Rei, em persa, se diz Shah. Mas em 1979 veio uma revolução, que derrubou o Shah Reza Pahlavi. Foi instaurado um governo que tinha a religião como ponto central. A nova teocracia passou a ser liderada por ayatollahs, sinal de Deus em persa. E logo de cara declarou quem eram seus rivais. O principal deles, os Estados Unidos, que chamam de o Grande Satã. Ao lado do maior inimigo está Israel, que chamam de o Pequeno Satã. A partir da Revolução Islâmica, os 2 países romperam relações. O Irã, de fato, rompeu relações com Israel. E o Irã foi se tornando
um adversário, um inimigo de Israel, e até se tornar o maior inimigo de Israel no contexto global nos dias de hoje, quando começaram a emergir os grupos fundamentalistas religiosos, especialmente os xiitas, como o caso do Hezbollah do Líbano, e o Irã, na sua tentativa de expansão da sua influência no Oriente Médio, passou a armar esses grupos e tendo como alvo, principalmente, dentro do contexto do Oriente Médio, Israel. Então, essa contraofensiva do Irã, né, porque ela é, de fato, uma resposta a uma execução, a um comandante da força Quds, que é o batalhão especial da Guarda Revolucionária Iraniana, feita por Israel, ainda que Israel não tenha admitido isso, na Síria, em Damasco, num anexo consular à Embaixada do Irã, há cerca de 2 semanas. Na verdade, ele se insere nesse contexto de disputa por espaço, que se acentua nesse momento, quando Israel, a partir de 2020, se aproxima mais dos países sunitas do Golfo, através dos acordos de Abraham, que foram assinados entre Israel, os Emirados Árabes e o Bahrein, a princípio, depois se somaram o Marrocos e o Sudão. Na verdade, isso significa uma aliança contra o Irã, né? E a essa aliança, a tendência é que a Arábia Saudita se some em algum momento, mas que ainda há negociações com Israel. A Arábia Saudita ainda não está plenamente convencida dessa normalização das relações com Israel, por conta principalmente da questão palestina. Tem claramente uma operação água na fervura em curso e a gente vai falar dela. Mas antes eu queria só que a gente rememorasse por que o Irã atacou Israel. Houve o ataque que você mencionou. Quais foram as circunstâncias desse ataque à embaixada, João? Só para deixar todo mundo que nos acompanha aqui no mesmo pé. Bom, as circunstâncias são as seguintes. Esse tipo de execução e de ações de sabotagem ou assassinatos seletivos, eles são comuns na relação entre Israel e Irã e são tomados mais por Israel do que pelo Irã. Israel, há cerca de 2 ou 3 anos, através de um ataque cibernético, danificou estruturas do reator nuclear iraniano, tendo feito o Irã regredir entre 1 e 2 anos no seu projeto de enriquecimento de urânio. Israel também assassinou, também há cerca de 2 anos, um dos principais cientistas do projeto nuclear iraniano. E generais iranianos foram mortos por Israel também na Síria, nos últimos anos. Essa execução especificamente do comandante Mohammad Zaedi, que era o líder, na verdade, o representante das forças Quds da Guarda Revolucionária Iraniana pelo contato com as milícias sírias e com o Hezbollah. E essa execução, além de ter sido a um membro do alto escalão do corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, ela também se realizou num anexo da embaixada, no anexo consular. É um edifício que estava ao lado da embaixada do Irã na Síria. E isso ultrapassou os limites aceitos pelo Irã de deixar a ameaça retórica e partir para uma ação prática. Porque foi, além da execução do assassinato seletivo de um membro do alto escalão, também aconteceu em um território cujas determinações internacionais, ou pelo menos o entendimento, ou pelo menos o simbolismo, digamos assim, apontam como se fosse um ataque à soberania iraniana, e que deveria ser respondido atacando a soberania israelense, segundo a interpretação iraniana, dentro do território israelense. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o João. Quero voltar, já que você explicou todo o contexto, emoldurou a nossa conversa aqui nesse episódio, eu quero voltar para o momento presente, só que olhando para o futuro. O que a gente já sabe, por exemplo, sobre uma possível resposta de Israel ao ataque iraniano? Vai haver contra-ataque? Olha, eu acredito que sim. Em todos os outros momentos na história de Israel que o país foi atacado, houve retaliação, normalmente mais intensa, mais poderosa do que o ataque inicial. Porque a lógica militar do Oriente Médio é uma lógica de força, que aquele que não responde é visto como fraco, pelo outro lado. E isso é uma compreensão, pode ser que é por vezes equivocada, nesse momento eu acho que ela pode estar bastante equivocada, mas assim que as coisas são entendidas aqui. A mesma razão que gerou essa ofensiva iraniana é a que vai motivar um ataque israelense. Depois do ataque, o presidente conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Quase de madrugada, divulgou uma nota. Biden relatou que os Estados Unidos enviaram armamentos de defesa para a região ao longo da última semana
e que, graças a isso, os Estados Unidos ajudaram Israel a derrubar quase todos os drones e mísseis que chegavam. A Casa Branca afirma que ontem Israel teve uma vitória. Agora o presidente americano usa isso para tentar convencer os israelenses a não atacar o Irã. Fontes disseram ao Canal 12 que foi decidido retaliar. Apesar da pressão dos Estados Unidos, Israel poderia apresentar a defesa, a interceptação dos mísseis e dos drones como uma vitória, o fato do Irã ter disparado mais de 300 mísseis, drones contra Israel e não terem causado danos, quase não terem causado danos, pode ser apresentado como uma vitória pelo governo israelense, pelo Estado, de maneira geral, a própria população, mas isso aparentemente não convenceu o gabinete de guerra em Israel, que teria tomado a decisão de atacar o Irã, considerando 3 perspectivas. Uma, que esse ataque não gere uma grande escalada, ou seja, que seja um ataque pontual, não de grande intensidade. 2, que esteja dentro do que pode ser aceito pelo governo norte-americano. Ou seja, eles não esperam a aprovação dos Estados Unidos, mas eles esperam a aceitação dos Estados Unidos, pelo menos na intensidade dos parâmetros. E 3, que esse ataque não prejudique a aliança que se formou, e é um assunto interessante para a gente falar, entre Israel e os países do bloco sunita para defender Israel do ataque iraniano. Ou seja, que não se viole o espaço aéreo desses países, que não coloquem esses países numa situação comprometedora perante suas próprias populações e a comunidade internacional. Mas, agora há pouco, um pouco antes de a gente começar a gravar, aqui em Israel são 10h40 da noite, agora há pouco surgiu a informação de que o gabinete de guerra, frente à forte pressão internacional, já hesita e vai rediscutir se efetivamente vai responder ao ataque iraniano. E isso se deve, obviamente, ao que se construiu nessa defesa ao bombardeio iraniano. Ou seja, você está à frente de nós e, nesse momento, a gente tem que considerar todas as opções. Mas na possibilidade de haver um contra-ataque, que é o que você nos traz e que é o que você acredita, você fala em contra-ataque pontual, que não constranja os Estados Unidos e que não fira a aliança com os blocos sunitas, e eu vou pedir para você explicar daqui a pouco. Mas a gente, uns minutos atrás, falou de panos quentes. Que operação de panos quentes é essa? Esse resumo que você faz, essas razões que você aponta para um contra-ataque pontual, me parece que há ali uma espécie de deliberação, tanto de Israel quanto do Irã, de dar uma resposta a ataques ou ataque prévio, mas sem transformar isso numa escalada bélica sem precedentes. O Irã, ainda que Israel tenha feito diversas, como eles dizem, provocações, né, ou diversas violações da soberania iraniana, ou ataques a membros da Guarda Revolucionária ao longo do tempo, o Irã jamais respondeu a esses ataques em solo israelense e, mesmo fora de solo israelense, nunca passou de ameaça às respostas do Irã. Isso nunca foi uma constante, nunca foi um fato. E, de repente, dessa vez, o Irã se viu numa situação, o regime iraniano se viu numa situação que não responder ao ataque israelense, eles não podem simplesmente ameaçar, não podiam, no caso, ameaçar verbalmente e não efetuar nenhum ataque físico. Mas um ataque físico contra Israel pode gerar uma escalada que não interessa ao Irã, que também não interessa a Israel. O embaixador israelense, aqui no Conselho de Segurança, acusou o Irã de não tentar proteger muçulmanos, coisa nenhuma. Ele disse que, bom, se o interesse do Irã era proteger muçulmanos, era proteger o mundo muçulmano, essa foi mais uma forma do país, segundo o embaixador, de desestabilizar a região. A resposta do representante do Irã veio logo depois, foi o discurso seguinte, mais uma vez citando a Carta da ONU e o direito à defesa que qualquer país membro das Nações Unidas tem de se defender depois de ser atacado. Israel não tem um interesse em lutar em mais de uma frente. Israel sabe que uma escalada efetiva com o Irã incluiria ataques de milícias sírias, libanesas, que não discriminam nem um pouco entre civis e militares, e o Hezbollah, por exemplo, tem cerca de 150 mil mísseis e foguetes que poderiam ser disparados contra a população civil de Israel. Então, Israel pagaria um preço muito caro por uma escalada com o Irã. Sem um real motivo para uma guerra com o Irã, é uma escalada que é um preço que a população, que a sociedade, que o governo não está disposto a pagar. E o Irã, aparentemente, também não.
porque o Irã sabe das relações de Israel com os Estados Unidos e, de fato, o poderio militar israelense ele é maior do que o do Irã. E aí o que a gente viu desde sexta-feira foram vazamentos de informações de o ataque vai ser nas próximas 48 horas. O ataque vai ser feito de maneira tal e tal e tal. Vão ser mandados drones e mísseis balísticos. E o ataque vai ser feito na noite do sábado. Aos poucos a gente foi sabendo, a ponto que a Defesa Civil israelense cancelou as aulas, o Biden voltou das férias que ele estava passando com a sua família, se reuniu deu tempo dele se reunir com o Conselho de Guerra nos Estados Unidos, de enviar embarcações, de ligar o alerta para o Reino Unido, para a França, para todos os aliados de Israel para se prepararem para o ataque iraniano. E esse ataque ele se iniciou com o lançamento de drones que demorariam, a princípio, entre 7 e 9 horas para chegar em território israelense. Ou seja, dá tempo de tudo. De 7 horas a 9 horas não é um ataque surpresa. Então, o que eu quero dizer não é que o Irã soltou fogos de artifício contra Israel e balões de festa. Não, efetivamente vieram mísseis balísticos com até 500 quilos, mísseis poderosos. Vieram drones suicidas, principalmente, outro tipo de armamento. Foi lançada uma ofensiva contra Israel impactante. Foi o maior ataque de drones da história da humanidade, em um dia só. Por um lado. Por outro lado, as defesas estavam muito bem preparadas. As forças de defesa de Israel afirmaram que conseguiram interceptar 99% deles. Foram cerca de 170 drones kamikaze não tripulados, 30 mísseis de cruzeiro, que navegam sozinhos e podem voar a poucos metros da superfície, e mais de 120 mísseis balísticos, que fazem trajetórias em arco usando a força da gravidade. Esses teriam sido os poucos que conseguiram atingir de fato Israel. Quando o inimigo ameaça a segurança de Israel, as forças de defesa decidem como reagir e qual ou quais os sistemas devem usar. O mais conhecido deles é o domo de ferro. É usado para abater foguetes de curto alcance, como os lançados pelo grupo terrorista Hamas da faixa de Gaza e pelos extremistas do Hezbollah no sul do Líbano. Para derrubar os mísseis balísticos mais sofisticados e utilizados pelo Irã nos últimos anos, Israel desenvolveu o sistema chamado Seta ou Flecha. Ele é capaz de interceptar um míssil no espaço, do tipo que voa em altitudes de até 100 quilômetros e percorrem quase 2.500 quilômetros de distância. O que nos leva a crer, e para mim está bastante claro, que o objetivo do Irã era demonstrar força. Para quem? Para a sua população interna. É dizer, nós respondemos ao regime sionista e mostramos que eles não podem continuar assassinando os nossos generais em consulados nossos ao redor do mundo. Mas, de fato, o ataque iraniano, além do dano financeiro, ele não causou grandes danos em Israel. O Irã não tinha o objetivo de escalar e, por isso, eles deram tempo para que Israel se preparasse, Israel e seus aliados preparassem a defesa. E eu acho que a contraofensiva de Israel deve ir pelo mesmo lado. Mas escalada é complicado a gente prever o que pode acontecer, porque um erro de cálculo, um míssil, um bombardeio, um ataque que acaba saindo mais forte do que o planejado, pode gerar uma escalada ainda maior, e o futuro a gente não sabe. A gente sabe como começa e não sabe como termina. É um equilíbrio muito fino ou até muito frágil, né? Eu queria falar contigo, João, sobre o que você mencionou há pouco, como uma das razões pelas quais a Israel também não interessa muito um ataque violento. E você fala dos blocos sunitas. Eu queria que você explicasse que combinação Israel tem com esses blocos. Israel, até 2020, estabelecia relações diplomáticas com 2 países árabes, que são o Egito, um acordo de paz feito em 79, e a Jordânia, com um acordo de paz feito em 94. Em 2020, Israel assinou com os Emirados Árabes e o Bahrein os acordos de Abraham, assinados nos Estados Unidos, intermediados pelo Donald Trump, pelo presidente norte-americano naquele momento, nos quais Israel estabelecia pela primeira vez relações diplomáticas com países do Golfo Pérsico. E desde então se fala sobre a normalização, ou seja, sobre no caso da Arábia Saudita, o mais correto seria a gente falar em acordos de paz
porque, em teoria, Israel e a Arábia Saudita estão em estado de guerra desde 1948. Está em processo esse acordo de normalização das relações diplomáticas com a Arábia Saudita desde esse mesmo ano, desde 2020. Porque a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Bahrein e alguns outros países do Golfo, eles têm um adversário em comum no Oriente Médio, que é o Irã. Porque são países sunitas e o Irã é um país xiita. A maior parte dos iranianos é muçulmano xiita. Eles se diferenciam dos sunitas por acreditarem que são herdeiros de sangue do profeta Maomé. O xiismo é uma religião construída a partir da perspectiva da derrota, da humilhação. E a mensagem política da Revolução Islâmica é: nós vamos ajudar vocês a se libertarem dos seus opressores. Vamos começar com o exemplo do Líbano, um país que tem várias religiões. Israel invadiu o Líbano em 1982. Foi quando o Irã ajudou a fundar um partido político armado com os xiitas, chamado o Partido de Deus, ou Hezbollah. Hoje é um grupo maior do que o próprio exército do Líbano, que fica bem na fronteira com Israel. Da mesma forma, os terroristas do Hamas, de origem palestina e orientação sunita, encontraram um aliado no Irã, porque os dois viram em Israel um inimigo comum à criação de um Estado Islâmico. Assim também foi com um grupo dos Houthis no Iêmen, o governo sírio, milícias no Iraque. Porque são, em alguns casos, repúblicas seculares, ainda que com forte influência da religião, mas são repúblicas seculares. No caso, o Irã é uma república islâmica. Pelo interesse do Irã em exercer influência maior possível em territórios da região, e esses países que são, no contexto geopolítico global, aliados dos Estados Unidos, a tendência é que eles se aproximem também do Estado de Israel. Essa relação não existia até então, porque a Liga Árabe estabelecia como pré-condição para estabelecer relações com Israel que fosse criado o Estado palestino, o que até agora não aconteceu. E é muito claro, e isso já é público, que a condição da Arábia Saudita é a existência do Estado palestino. E isso é questão de vontade política, praticamente, do governo israelense, que no governo atual, se for depender do governo atual, essa vontade política é zero. Eles não estão dispostos a isso. Mas, em outro momento, essa normalização da relação com a Arábia Saudita pode acabar acontecendo. Mesmo sem esse acordo, o que a gente viu no dia do ataque do Irã foi a Arábia Saudita auxiliando a defesa de Israel. Tanto a Arábia Saudita quanto a Jordânia. E as relações entre Israel e a Jordânia estão em grave crise no momento. Há uma tensão muito grande, porque 70% da população da Jordânia é de origem palestina, e há uma identidade muito grande com os palestinos, eles estão muito insatisfeitos com o que acontece em Gaza. E mesmo assim, quando o Irã ataca Israel, eles deixam claro que na ordem de prioridade deles, primeiro é combater o Irã e depois é a solidariedade aos palestinos. Aí você acaba levantando a bola para a minha última pergunta, não menos importante para você, João. Como é que essa discussão sobre a resposta de Israel, que pode ser iminente, afeta a guerra em Gaza? De que maneira há ali um efeito colateral possível para o que está acontecendo em Gaza nesse momento? Olha, a princípio, se não houver escalada, volta tudo para a situação atual, para a situação anterior ao ataque. Simplesmente a gente viu uma escalada, o que é perfeito para o Netanyahu agora, porque ele pode deixar de lado a questão dos reféns israelenses, não prestar esclarecimento para a população, porque ele está preocupado com um mal maior, que é uma possível escalada com o Irã. Havendo escalada, isso obviamente tomará o noticiário e vai ser a tônica, porque efetivamente representa uma ameaça à segurança nacional em Israel. Então, isso não pode ser deixado de lado. Não havendo escalada, a gente volta à situação anterior ao ataque do Irã. E a gente, tá indo por um caminho, ainda que não haja cessar-fogo, a gente está vendo acontecendo na nossa frente a redução da guerra de maneira substancial. Hoje, na faixa de Gaza, há só uma brigada do exército israelense, a gente tinha 7 brigadas no início da guerra. A gente viu ontem noticiado, no domingo foi noticiado, um dia depois do ataque do Irã, que mulheres e crianças já conseguiam fazer o caminho do sul ao norte da faixa de Gaza,
era uma das demandas do Hamas, que as pessoas pudessem voltar ao norte, que Israel se recusava a permitir, e pelo menos vista grossa o exército parece estar fazendo ali. E a gente sabe que foi aprovado pelo Gabinete de Guerra a entrada de 500 caminhões para levar ajuda humanitária por dia na faixa de Gaza, que é o mesmo número de caminhões que entrava na faixa de Gaza antes do 7 de outubro. Ou seja, eles estão atendendo a pressão norte-americana, estão cedendo à pressão norte-americana e estão atendendo às demandas do Hamas, e ainda assim não há um acordo de cessar-fogo. E a minha avaliação é que esse acordo de cessar-fogo não existe, não foi assinado, porque isso representa, aos olhos da extrema-direita israelense, que compõe a base do Netanyahu, uma rendição ao Hamas. Então Netanyahu ele não tem problema, nesse caso, em sacrificar os reféns, em deixar os reféns em Gaza, em dar ao Hamas o que a comunidade internacional pressiona para que ele dê, ao Hamas e aos palestinos de Gaza, sem assinar um cessar-fogo. Essa é a situação que a gente vive hoje na faixa de Gaza. Se houver escalada com o Irã, a tendência é que isso continue acontecendo sem que as pessoas prestem atenção. Se não houver escalada, o Netanyahu vai ter que dar respostas sobre o que acontece na faixa de Gaza e pode ser que essa situação seja um pouco alterada no futuro. Mesmo avaliando que, por hora, não haverá uma guerra generalizada, Ian Bremmer considera que o Oriente Médio se tornou ainda mais perigoso depois dos ataques de sábado. E as consequências serão sentidas na guerra entre Israel e os terroristas do Hamas na faixa de Gaza e em todo o planeta. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está mais forte. A libertação dos reféns israelenses em Gaza ficou mais distante e o risco de uma ofensiva em Rafah aumentou, diz Bremmer. Além disso, a tensão vai manter o preço do petróleo em alta e pode influenciar a eleição presidencial americana. Os grandes líderes, quando iniciam uma escalada ou um conflito de grandes dimensões, se eles estão preocupados com o capital político que eles podem angariar com essa situação, eles visualizam no momento o que isso poderia dar para eles. Mas eu quero deixar isso, para mim é importante deixar isso claro, eu não acho que o Netanyahu esteja disposto a provocar uma escalada com o Irã nesse momento, e ainda que seja favorável para ele, uma escalada de grande alcance, eu digo, né, uma guerra contra o Irã, uma escalada menor, ele até poderia estar, mas para quem vive o dia a dia em Israel e entende o funcionamento da sociedade, das instituições aqui, é praticamente impossível, é impensável que um primeiro-ministro possa tomar uma decisão que coloque em risco a segurança nacional só por objetivos políticos e que todo o corpo político em volta dele e os militares aceitem essa situação. Porque o próprio gabinete de guerra conta com duas pessoas que são de oposição ao Netanyahu atualmente, pelo menos dentro do governo dele. E dentro das Forças Armadas, me custa muito acreditar que os principais generais do país, os oficiais de alta patente, não deixariam vazar para a imprensa que o Netanyahu está tomando decisões desaconselhadas pelo corpo de segurança somente para ter capital político adquirido nessa ação. Faz todo sentido o que você está dizendo. João, te agradeço muito mais uma vez por vir aqui no assunto, esclarecer esse tema, né? Esse cenário que é sempre tão complexo. Obrigada e bom trabalho. Obrigado a vocês, prazer. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.